Sabe aquela sensação de estar sempre sobrecarregado? Notificações, tarefas, decisões, parece que virou padrão, né? Pois bem, a ideia aqui é a gente mergulhar de cabeça nesse assunto e transformar todo esse caos em clareza. Vamos ver um guia prático para organizar a vida moderna e, quem sabe, alcançar um domínio pessoal de verdade. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o problema, essa tal de era da distração. Depois, o foco é interno, dominar o nosso mundo interior. Com isso resolvido, a gente parte para organizar o mundo exterior, o que está fora. E para fazer tudo isso durar, vamos falar sobre construir hábitos. E no final, fechar com um kit de ferramentas bem prático para colocar a mão na massa. Então vamos lá. Começando pelo começo. O ponto de partida é encarar de frente um sentimento que, convenhamos, é bem familiar para muita gente. Aquela sensação de estar literalmente se afogando numa maré de tarefas e informações. E olha, isso não é só uma impressão não. Os dados mostram. Dá uma olhada nesse número. 71%. É isso mesmo. Quase 3 em cada 4 profissionais que trabalham com informação já tiveram burnout pelo menos uma vez. É um sinal bem claro de que o jeito como a gente está vivendo e trabalhando hoje simplesmente não está sustentável. Mas, afinal, de onde vem tudo isso? A raiz do problema está no que chamam de economia da distração. Pensa bem, são notificações, e-mails pipocando, redes sociais, a gente é interrompido o tempo todo. E esse bombardeio constante torna quase impossível focar no que de fato importa. O resultado? O caos virou a regra, o nosso novo normal. Ok, então por onde a gente começa a lutar contra isso? O mais interessante é que o primeiro passo não é arrumar a mesa ou zerar a caixa de e-mails, não. O primeiro passo é interno, é organizar o nosso mundo interior. E a base para isso, o alicerce de tudo, é a inteligência emocional. Mas o que é exatamente inteligência emocional? A essência tá aí. Pensa nela como se fosse um termostato interno. É a habilidade de, primeiro, entender as próprias emoções, para não superaquecer, sabe? E ao mesmo tempo, conseguir perceber a temperatura emocional das outras pessoas. E um ponto-chave, não se trata de reprimir o que se sente, mas sim de saber como gerenciar, como regular. E essa habilidade toda se apoia em 5 pilares, como uma construção. Tudo começa de dentro para fora. Primeiro, o autoconhecimento, que é basicamente saber o que se está sentindo. Depois, o autocontrole, para gerenciar essas emoções. Em seguida, a automotivação, que é usar essa energia emocional a nosso favor para alcançar objetivos. E aí sim a gente olha para fora, com a empatia para entender os outros e com as habilidades sociais para construir relacionamentos saudáveis. Isso nos leva a uma ideia muito poderosa que o autor Daniel Goleman ajudou a popularizar. Basicamente, a capacidade de uma pessoa lidar com as próprias emoções pode ser muito, mas muito mais importante para o sucesso e bem-estar do que o intelecto puro, o famoso QI. Ou seja, para controlar o caos do lado de fora, a gente precisa primeiro dominar o que acontece do lado de dentro. Beleza, com essa base interna mais sólida, agora sim é a hora de olhar para os aspectos mais práticos, mais tangíveis da vida. Tempo e dinheiro. Quando o assunto é gerenciar o tempo, existem basicamente 2 grandes estratégias. De um lado, tem o que chamam de engolir o sapo, que é o seguinte: comece o dia pela tarefa mais difícil, a mais chata, e já tira ela da frente. Do outro lado, tem uma abordagem que usa o princípio de Pareto. Resolva primeiro as tarefas rápidas, para criar embalo, sabe? Criar aquele efeito dominó de produtividade logo de manhã. No fim das contas, a chave é entender o que funciona melhor para cada um. E essa mesma lógica de ter clareza vale e muito para as finanças. Não tem segredo. Para ter controle financeiro é preciso ter um plano. É como tentar dirigir sem mapa. Se a gente não sabe para onde o dinheiro está indo, fica impossível fazer ele ir para onde a gente quer. E um plano desses pode ser bem mais simples do que parece, olha só. Um orçamento básico funciona exatamente como um mapa do dinheiro. Ele mostra de onde vem a renda e para onde ela vai. Quando a gente separa os custos fixos, tipo aluguel, as contas, dos gastos que variam, como lazer, alimentação fora, fica super claro o que de fato sobra no fim do mês. E é com essa clareza que a gente consegue tomar decisões melhores. Só que, fazer isso uma vez ou outra não resolve. Para a mudança ser de verdade, duradoura, a gente precisa de sistemas. E qual é o melhor sistema para mudança pessoal? É construir hábitos, é fazer a organização entrar no piloto automático. E todo hábito, seja ele bom ou ruim, segue um ciclo de 3 partes. Funciona assim. Primeiro, tem o gatilho, a deixa, que é o sinal que manda o cérebro começar. Aí vem a rotina, que é a ação, o hábito em si. E por último, a recompensa, que é aquela sensação boa que o cérebro ganha e que faz ele querer repetir tudo de novo.
Entender esse loop é a chave para a gente conseguir criar hábitos novos e, claro, se livrar dos antigos. Agora, um ponto importante para a gente desmistificar uma coisa. Muita gente ainda acredita naquela história de que leva 21 dias para formar um hábito. Só que, na verdade, a ciência mostra que a média é outra. São cerca de 66 dias. 66. O que isso nos diz? Que é preciso ter paciência e, principalmente, consistência. Não é do dia para a noite. Muito bem, chegamos na parte prática. Como é que a gente pega toda essa teoria e transforma em ação no dia a dia? É hora de montar um kit de ferramentas para ajudar nessa jornada. E hoje em dia, a tecnologia pode ser uma grande aliada, né? Existem ferramentas para todos os estilos. Tem as gamificadas que transformam o processo de criar hábitos num jogo com pontos e recompensas. Tem as minimalistas para quem prefere algo super simples, focado só em marcar o check de consistência. E tem até umas bem ousadas, com um compromisso financeiro, onde a pessoa aposta dinheiro no próprio sucesso para ter aquela motivação extra. Então, no fim das contas, o caminho para esse tal domínio pessoal fica mais claro, né? Ele começa por dentro, com a inteligência emocional. Aí, com essa clareza, a gente organiza o que está fora, nosso tempo, nosso dinheiro. E para tudo isso virar realidade, a gente solidifica com hábitos, colocando no piloto automático. A grande pergunta que fica é, com o caos finalmente organizado, qual vai ser a primeira coisa a dominar?